Pronto, meus amores. Então, essa aula de hoje é só para esclarecer o seguinte: não tenho nenhuma pretensão aqui de me colocar como super especialista de Santo Agostinho, tá bom? Então, como eu falei para vocês anteriormente, no retiro que eu fiz na semana passada, eu levei esse livro aqui, ó, de Santo Agostinho, Confissões. E já tinha muito tempo que eu estava doida para estudar esse livro, e então o que eu trago aqui para vocês são algumas reflexões minhas, tá bom? Reflexões fruto de muita oração que eu fiz com esse livro. Esse livro é, assim, de uma riqueza inigualável. Então, vamos lá. Bom, primeiro, contar, né, que por que eu estava com tanta vontade de ler Santo Agostinho? Por conta do nosso Papa, né, Leão XIV, que é agostiniano. Então, eu queria conhecer um pouquinho mais de Santo Agostinho. E eu achei que Confissões fosse um livro muito denso, muito difícil e tal, né? Imagina, Santo Agostinho, doutor da igreja, né? Um dos maiores filósofos de todos os tempos. E para minha alegre surpresa é que o livro é muito fácil, o livro é muito gostoso, então eu convido a todas a lerem também Confissões de Santo Agostinho, vale muito a pena. Então, contar que Santo Agostinho, quando escreveu essa obra, Confissões, ele tinha mais ou menos 40 anos de idade. Ele era bem mais jovem que eu, né? Mais de 10 anos mais jovem que eu. E assim, o livro é de uma profundidade, né? Como a sensação que eu tive é como se estivéssemos lendo a alma de um homem em busca da verdade, né? Então, a sinceridade dele é algo que toca profundamente os nossos corações. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma impressão parecida com essa. Então, o tema, essa é a primeira aula, não dá para esgotar esse livro num encontro só, então nós teremos vários encontros sobre Santo Agostinho, estão todas convidadas, todas as terças, 18h30, e fica gravado aqui no YouTube. Então, a aula de hoje, né, o encontro de hoje, eu pensei da gente refletir um pouquinho sobre Santo Agostinho, um coração inquieto e uma mente iluminada. Santo Agostinho, gente, ele tinha uma personalidade complexa e muito profunda. Ele nasceu em 354 depois de Cristo, no norte da África, no período do declínio do Império Romano. Ele era filho da maravilhosa Santa Mônica. Santa Mônica rezou demais pela conversão de Santo Agostinho. E o seu pai era um pagão, mas era um pagão que dava muito valor aos estudos de Santo Agostinho. E como eles não tinham, né, um poder aquisitivo muito elevado, eles pediram favor, né, a um amigo de Santo Agostinho para que financiasse seus estudos. E o saber, né, o dom da sabedoria, essa busca pelo saber, foi um dos caminhos da conversão de Santo Agostinho, né? Então, eu vou falar sobre isso daqui a pouco com vocês. Então, ele tinha um coração inquieto e também um Deus que o esperava. Aí, aspas aqui para Santo Agostinho. Fizeste-nos para ti, com T maiúsculo, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa frase está em Confissões, no livro 1, parte 1. Agostinho, gente, não é um santo que nasceu perfeitinho, né? A gente já teve outras aulas sobre outros santos, né? E nenhum nasceu perfeitinho, né? Todos os santos, a gente sabe que tem muitos defeitos, né? Mas Santo Agostinho, né, esse livro Confissões, né, em que ele escancara a sua alma, inclusive seus pecados, seus defeitos,
Um homem que errou bastante, um homem que caiu muitas vezes, mas um homem que buscou, né? E um homem que amou a Deus. Ele buscou a verdade e ele, quando encontrou a verdade, que é o próprio Deus, ele amou a Deus. Então, seu coração, o tempo todo, buscava algo absoluto, mas se desviava por suas paixões, né? Por suas paixões terrenas. Então, quando a gente lê isso sobre Santo Agostinho, né, a gente pensa um pouquinho em relação a cada uma de nós, né, em relação à nossa vida, né? É como se a vida de Santo Agostinho fosse mais ou menos o espelho da nossa vida também, né? A gente também erra, a gente também cai, né? A gente também busca a verdade, né? A gente também procura crescer no amor a Deus, né? Então, esse espelho, a vida de Santo Agostinho é como se fosse esse espelho da nossa sede de sentido, né, de cada uma de nós. Então, Santo Agostinho ansiava por algo absoluto, tanto no prazer, como no sucesso, como no saber. Ele ainda não sabia o que era, mas ele estava procurando um algo mais, né? E aí ele escreve em Confissões, no livro 10, número 27, aspas. Onde estava eu quando vos procurava? Vós estáveis diante de mim, porém eu apartava-me de mim, e se nem sequer me encontrava a mim mesmo, muito menos a vós, né? Ele escreve para Deus. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? E agora a gente vai estudar também um pouquinho sobre essa juventude mundana de Santo Agostinho, né? O desvio de sua alma. Por que Santo Agostinho desviou sua alma, né? De que forma ele desviou a sua alma? Santo Agostinho amava a beleza. Santo Agostinho, oi Flavinha, bem-vinda. Santo Agostinho amava a beleza. Santo Agostinho amava o prazer, a paixão. Santo Agostinho amava os jogos. Santo Agostinho amava o saber, né? Ele era estudioso. Santo Agostinho, de algumas matérias, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. E Santo Agostinho adorava a glória, a fama, né? Ele era estudioso um pouco também por esse motivo, né? Ele queria ser um super professor de retórica, e conseguiu, né? Ele foi estudar em Roma, depois ele foi trabalhar em Milão, e na sede imperial, né, de Milão, então ele chegou no ápice da carreira. Agora, Santo Agostinho detestava algumas disciplinas na escola, viu, mamãe? Santo Agostinho detestava especialmente a gramática grega. Tem até um trecho do livro bonitinho que ele pede perdão para Deus. Ele fala para Deus, se eu tivesse ouvido, né, se eu não tivesse sido tão teimoso, tivesse ouvido meus pais, os meus mestres, talvez eu tivesse adquirido um conteúdo maior, mais rico, para poder te louvar mais, né, para poder louvar mais a Deus. Então, eu contei, né, que ele estudou inicialmente em Catargo, né, que fica ali na África, e depois, com a ajuda desse amigo, a ajuda financeira do Romaniano, foi que ele foi estudando cada vez mais. E Santo Agostinho, a gente já viu que gozava dos prazeres. Com a mulher amada, ele teve, gente, a mulher da vida dele, uma mulher que ele era muito, muito, muito apaixonado. E ele não podia se casar com ela, porque ela era de uma camada da sociedade muito mais rica que ele. Naquela época era proibido uma ricona, né, uma ricaça, casar com um rapaz mais humilde, como Santo Agostinho. Eles tiveram um filho fora do casamento, né? O filho dele se chamava Adeodato, ele faleceu na juventude, tentei pesquisar como que o Adeodato morreu, não descobri, se alguém souber, puder depois me informar. E então, por questões sociais, né? Ele e a mulher da vida dele não puderam se casar. Só que, depois que ele foi trabalhar em Milão, né, lá no Império, né, na casa do imperador, do Império,
ele já estaria numa casta superior, né? Ele já estaria num grau, ele poderia ter casado com a mulher da vida dele. E ele não aguentou esperar, né? Então ele foi buscar cortesãs, né? Ele conta, ele escancara a alma dele, falou mesmo que foi atrás de cortesãs, ao invés de procurar o matrimônio legítimo, caiu em concubinato. Aí ele escreve, né, no livro 1, número 10. Eu pecava, Senhor, desobedecendo às ordens de meus pais, mestres, não para fazer a melhor escolha, mas só pelo amor do jogo. Então, para ele, essa coisa de fazer pirraça para os pais, para os professores e era um jogo, né? Então, ele conta isso aqui. E depois ele continua, né, no livro 1, número 12. Aspas. Com efeito, é vosso desígnio, e assim acontece, que toda alma desregrada seja para si mesma o seu castigo. Olha só, com efeito é vosso desígnio, e assim acontece, que toda alma desregrada seja para si mesma o seu castigo. Então, Santo Agostinho, né, agora um outro ponto para a gente meditar agora, Santo Agostinho, ele utilizou, né, a sabedoria como ponte, né? Então, quando ele estudou, primeiro ele estudou Cícero, eu queria muito esse livro, mas parece que esse livro se perdeu. O livro de Cícero se chama Hortêncio, com H. Esse livro, o Santo Agostinho elogia muito, fala que é um livro elegante, elogia a filosofia, e Santo Agostinho foi tomado, depois que ele leu Cícero, esse Hortêncio, ele foi tomado, entre aspas, ele conta, por um fogo novo. Então, essa sede da sabedoria, né? Ele começou, pelo intelecto, a perceber que tinha um algo mais. Ele usou a racionalidade para notar, para perceber que existia um algo mais. Então, aí ele, super estudioso, estava lá na Corte Imperial de Milão, professor de retórica, ele era professor de retórica, orador, que mais? Ele era várias coisas, filósofo. Então, ele escreve, eu pecava porque, em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, eu procurava-os nas criaturas, em mim e nos outros. Por isso, precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Isso está no livro 1, número 20. Aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes, né, nós mesmas, né, nós não buscamos preencher os nossos coraçõezinhos com status, com afetos, com conquistas, né, com prazeres. E quanto mais a gente investe, né, nesse plano terreno e humano, mais a gente se sente vazias, né? Então, Santo Agostinho também sentiu, né? Estava sentindo esse vazio interior. Foi esse vazio interior que o moveu a procurar a Deus. Ele, na época, gente, ele era maniqueísta, ele era ocultista. Então, o maniqueísmo, por exemplo, né, ele prometia várias respostas. E Santo Agostinho se decepcionou com o maniqueísmo. Ele abandonou essa pseudo-religião do maniqueísmo, porque ele começou a ter tantas dúvidas, né, essenciais assim com relação à fé, que ele ia perguntando as super dúvidas assim para os discípulos, né, do maniqueísmo, e nenhum sabia responder para ele. Aí todos eles diziam, não, fica tranquilo, que o Fausto, que é o bispo mor plus, né, do maniqueísmo, ele está vindo aqui para Roma, né, está vindo para cá, e ele vai sanar todas as suas dúvidas, Agostinho, fica sossegado. Aí, quando chegou o tal do Fausto, o Santo Agostinho começou a conversar com ele e viu, ele escreve assim, ele não sabe nem gramática direito.
Então, ele percebe que o cara era uma fraude, né? Que a pseudo-religião era uma fraude, que eles, na verdade, eram orgulhosos e vaidosos, mas que nenhum deles buscava Deus ou tinha o verdadeiro Deus no coração. E foi aí que ele abandonou o maniqueísmo, depois que ele entrevistou o chefão Master Plus, que era o Fausto, e ele buscou, a partir daí, nos platônicos, uma resposta racional. Mas ainda ele sentiu que ainda não era a verdade, com V maiúsculo, encarnada, né? Que é o próprio Cristo. Ele lia Plotino, Enéadas, ele lia ele leu o prólogo de São João, os discípulos foram também ajudando na conversão de Santo Agostinho, né? O prólogo de São João, as cartas de São Paulo de Tarso. Então, essas leituras espirituais foram levando Santo Agostinho à sua conversão. No livro 5º, número 7, de Confissões, ele escreve, aspas, as doutrinas dos filósofos pareciam-me mais prováveis reticências, pois, ao menos, tentavam avaliar o tempo presente, embora jamais encontrassem o seu Deus. Então, ele estava feliz com os filósofos, né? Porque eles tentavam avaliar o tempo presente de uma forma racional, mas ele percebia que o próprio Deus não estava exatamente nessa racionalidade tão pura. E aí chega, enfim, a conversão de Santo Agostinho, que ela é muito linda, porque ela é muito mística também. Então, ele estava lá sentado numa praça, num jardim, né? Totalmente atormentado, porque ele já estava no auge da sua sapiência, e ele queria encontrar a verdade, ele queria encontrar Deus. Ele estava sentado lá nesse jardim, e ele escuta crianças cantando Tole led, tole led, tole led, 3 vezes, que significa toma e lê. E assim ele olhou imediatamente para o lado e encontrou um livro. Ele pegou esse livro, aspas, peguei o livro, abri e li em silêncio o primeiro texto que meus olhos encontravam. 2 pontos, que é um trechinho da Bíblia, né, de Romanos. Aspas, não caminheis em glutonarias e embriaguez, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Pirlim, pim, pim, Santo Agostinho começa a se converter a partir daí, a partir dessa leitura, e é claro que graças às infinitas orações, né, da sua mãezinha amada, Santa Mônica. E aí, foi nesse minuto, né, nesse momento, que ele decidiu ser batizado por Santo Ambrósio. Inclusive, o padre do retiro me orientou muito ler, terminando Santo Agostinho, ler Santo Ambrósio, que eu vou adorar. Então, ele foi batizado por Santo Ambrósio, ao lado da sua mãe, e o seu filho, Adeodato, foi batizado também. Então, aí ele escreve em Confissões, no livro 8, número 29, aspas, não quis ler mais. Uma luz de serenidade penetrou meu coração e dissipou as trevas da dúvida. São José Maria Escrivá, ele também tinha uma jaculatória, que eu já contei para vocês muitas vezes, que era assim, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja, porque ele sabia que Deus queria alguma coisa muito grande dele, e ele ainda não sabia que era para ele fundar o Opus Dei. E ele pedia, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. E Deus mostrou para ele, né? Até depois mamãe pode contar para vocês como foi. Ele viu, né, uma rosa, ele pediu um sinal, viu a pegada do monge na neve, etc. Então, a razão e a fé disputavam o coração
de Santo Agostinho. Ele ficou muitos e muitos e muitos anos muito angustiado, porque ele achava que razão e fé não se misturavam, né? E ele era um homem muito racional, muito estudioso. E, em seguida, ele descobre que a fé e a razão são duas aliadas na busca do eterno, duas aliadas, né, nesse encontro com a verdade, nesse encontro com o verdadeiro Deus. Em Confissões, no livro 7, número 17, ele escreve, aspas, prefiro encontrar-vos não vos compreendendo, do que compreendendo não vos encontrar. Então, prefiro encontrar-vos não vos compreendendo, do que compreendendo não vos encontrar. Então, encontrar a Deus, né, em Jesus Cristo, né, na pessoa de Cristo encarnado, era a coisa mais importante para Santo Agostinho, né? E foi o que lhe trouxe mais alegria. Então, Agostinho, gente, por que ele é tão importante? Por que esse doutor da igreja, ele é tão importante para todas nós católicas, né? Porque ele inaugura a síntese entre a fé reveladora e a razão filosófica. Ou seja, a fé é o acesso à verdade, com V maiúsculo, eterna. Então, a fé é o acesso direto, é o canal direto para a gente acessar Deus. E a razão é o seu instrumento. Ou seja, a razão prepara e confirma o caminho para a fé. É necessário, ele escreve, né, em Confissões número 7, é necessário, aspas, é necessário compreender para crer e crer para compreender. Ele escreve até em latim, intellege ut credas e crede ut intelligas. É necessário compreender para crer. E é necessário crer para compreender. A fé, para ele, é uma via de acesso a essa verdade eterna, né, que é o próprio Deus. E ele continua em Confissões, no livro 5, número 5. Só vos avizinhais dos corações contritos. Foi isso também que fez ele se afastar dos maniqueístas, tá? Olha o que ele escreve. Só vos avizinhais, né, escreve para Deus, dos corações contritos. Não sois encontrado pelos soberbos, ainda que numerem com perícia as estrelas e investiguem os astros. Ou seja, já não sou eu que vivo, ele continua, mas é Cristo que vive em mim. Ah, é lindo demais, né? Bom, e aí, gente, só mais 2 pontos aqui para a gente finalizar. O pecado e a graça. Hoje a gente vai passar um pouquinho, eu acho. O pecado e a graça. A batalha interior. Santo Agostinho, não sei se vocês sabem, que Santo Agostinho é chamado pela igreja de doutor da graça. Agostinho viu que o homem é um ser dividido em 3 partes. O homem é um ser dividido, primeiro, pela alma, que é capaz de contemplar a verdade, contemplar a beleza, né? O homem é constituído pelo corpo, que atrai as paixões, e o homem é constituído também pela vontade, que escolhe livremente, mas a vontade precisa da graça para o bem verdadeiro com maiúscula, né? Então, para Santo Agostinho, a felicidade não é obra apenas da razão ou da vontade, mas exige graça divina. Ai, Bia, como é que eu faço para conseguir graça? Então, recapitulando para quem está chegando agora, né? Como que a gente faz para conseguir a graça, né? Que é um canal sensível de encontro com Deus, né?
Através dos sacramentos, né? Em primeiro lugar, através dos sacramentos. No batismo, a gente recebe a graça santificante. Na crisma, a gente recebe a graça santificante. Quando a gente se casa, a gente recebe a graça. Na Eucaristia, todas as vezes que a gente comunga, a gente recebe a graça. Que mais, gente? Em todos os sacramentos, né? E também, eu tenho uma amiga muito divertida que ela fala que a graça é como se fosse um tanque de gasolina. Então, a gente que já é batizada, né, que já fez primeira Eucaristia e tudo mais, a gente comete alguns pecadinhos, a gente perde a graça. Se a gente comete um pecado mortal, a gente, inclusive, perde o nosso elo com Deus, a gente rompe o nosso elo com Deus, porque a gente perde a graça santificante. E Deus é tão infinitamente misericordioso que, através do sacramento da confissão, nós recuperamos, né, a nossa graça, mas isso aí é tema para uma outra aula, para um outro encontro. Mas a gente recupera a nossa alma. Então, a gente, após a comunhão, por isso que a gente sai, após a confissão, por isso que a gente sai do confessionário super levinhas, parece que a gente está assim, pisando nas nuvens, porque o nosso tanque de gasolina da graça, ele enche, fica lotadinho. E aí a gente comete os pecadinhos, os pecadões, tarará, e esse tanque vai se cessando. E a nossa felicidade também vai diminuindo, segundo Santo Agostinho, conforme a gente vai perdendo, conforme a gente vai perdendo a graça, conforme a gente vai se afastando de Deus. Por isso que é tão importante, né, a gente manter essa alma sempre muito bem faxinadinha através do sacramento da confissão, para a gente continuar sempre muito unidas a Deus. E quanto mais unidas a Deus, mais felizes, né? Então, ele escreve aqui no livro 11, número 4, aspas, nunca vi ninguém que, para cortar o mal, rejeitasse conscientemente o bem verdadeiro. Então, o bem verdadeiro com B maiúsculo é o próprio Deus, né? Então, não dá para entender, né? Por que se afastar de Deus, né? Para cortar o mal. Ai, meu casamento vai mal. Querida, aproxime-se de Deus, que seu casamento vai melhorar. Ai, preciso de emprego. Ai, tá tão ruim, não consigo emprego, né? Reza, né? Espera, confia, né? Que vai dar tudo certo, né? Ninguém ganha, como diz mamãe, ninguém ganha de Deus em generosidade. Sem a graça, não há bem duradouro, né? Então, a gente precisa da graça, né, para sermos felizes, ou seja, a felicidade não é obra apenas da razão, da vontade, a felicidade não é obra dos nossos talentos, né, da nossa beleza, né, do nosso sei lá o quê, da sorte, a felicidade não é obra da sorte, nunca, jamais, né? A felicidade exige essa graça de Deus, porque quando nós estamos em estado de graça, nós estamos muito unidas a Deus. Meninas, está muito difícil, vocês podem me interromper, levantar a mão, ligar o microfone e fazer perguntas. A Vivi está aqui! Minha mãe está aqui, Vivi, olha que legal, minha mãe e meu pai. Aspas. O bem é o sol que ilumina o mundo inteligível. Essa frase de Santo Agostinho foi quando ele inaugura a doutrina da iluminação divina, que eu já vou explicar para vocês agorinha. Aspas. A graça é soberanamente eficaz, pois sem ela a vontade não é capaz de nenhum bem, com B maiúsculo. E a graça não anula a liberdade. Isso aqui tudo é tema para o próximo encontro, tá, meninas? Esse livro é bem denso. A graça não anula a nossa liberdade interior. Muito pelo contrário. A graça de Deus completa a nossa liberdade, segundo Santo Agostinho. Então, essa doutrina da iluminação divina, segundo Santo Agostinho, significa que todo conhecimento eterno vem de Deus. Todo conhecimento verdadeiro vem de Deus, que é a própria verdade.
a missa que a gente assistiu lá em Monte Verde tinha essa frase, né, de Jesus Cristo. Quase que eu fotografei o altar para trazer para vocês. Eu sou a verdade, a vida, né? Eu sou a verdade, como é que é? Deu branco. A verdade, a vida. Se vem a mim, depois eu peço que mamãe me completa. A verdade, segundo Santo Agostinho, não é criada pela mente, mas contemplada pela alma. Deus é como o sol, que não vemos diretamente, mas cujo brilho ilumina todas as coisas. Então, esse brilho de Deus ilumina tudo, né? Ilumina nossas dúvidas, nossos medos. São José Maria dizia também, né? Tens medo? Estás com medo? Faz oração. Né? E funciona, gente, funciona mesmo. Eu sou mega testemunho disso. Aspas, Santo Agostinho, no livro 10:40. Entrega à verdade, com V maiúsculo, né, que é o próprio Deus, entrega à verdade tudo o que tens recebido da verdade. Tua podridão reflorescerá, tuas fraquezas serão curadas. Então, ele encontrou a própria cura, né? Esse encontro de Santo Agostinho com Deus foi tão forte, né, que ele saiu de lá se sentindo curado. E agora, para finalizar, o que Santo Agostinho deixou para a gente? Né? Ele deixou um baita de um legado, né? Porque ele era um santo muito pensador. Né? E o bonito disso é que Santo Agostinho, gente, a gente pensa, ele era muito culto, muito... Nossa, ele devia ter filósofo, ele devia ter um público super seleto. Que nada! Santo Agostinho tinha um público super heterogêneo, patrícios, escravos, pobres, ricos, letrados, analfabetos, hereges. Então, Agostinho se tornou... Ele era um cara simples, o livro dele, gente, é o reflexo dessa alma dele, né? Dessa alma simples, humilde, né? Tranquila, maravilhosa. Estou apaixonada por Santo Agostinho. Ele se tornou bispo de Hipona, escreveu incansavelmente, foram mais de 100 obras, mais de 500 homilias. Ele morreu em 530, doente, aos 76 anos, enquanto a cidade era sitiada por vândalos que saquearam a África. E ele morreu, gente, recitando os salmos. Ele sabia de cor todos os salmos da Bíblia. Imagina, né? Acho que a gente não sabe nem 2 de cor, né? Ele sabia todos de cor. E ele teve várias obras famosas, né? Confissões, que é esse livro que eu estou estudando, é a mais famosa de todas. A Cidade de Deus, super famosa. Esse livro, A Cidade de Deus, né, inspirou toda a Idade Média, né? Confissões também. Inclusive Santo Tomás de Aquino, que também está na minha listinha para ler. E tem um outro livro dele que chama De Trinitate, que também é super famoso. Em Cidade de Deus, ele escreve: o homem não tem razão para filosofar, senão para alcançar a felicidade. E quando a gente filosofa, gente, fazendo oração, aí a gente alcança a felicidade mesmo, né? Muito rapidinho. O que mais? São José Maria Escrivá, ele escreveu que a tua em Caminho, é o primeiro ponto do livro Caminho, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil e deixa rastro. É lindo isso, né? Porque isso aqui traduz tudo que Santo Agostinho foi, né? Foi um homem que foi muito útil e deixou muito rastro. Aí tem uma frase de Santo Agostinho que eu vou ler para vocês. Ela é um pouco longa. Espera aí. Aqui. Todas vocês conhecem a primeira estrofe. Que está no livro 10, no capítulo 27, livro 10 de Confissões. Gente, eu falo livro, mas assim, cada capítulo é meia página, tá? É super rapidinho de ler. Aspas, todo mundo vai lembrar. Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim,
e eu lá fora, e por fora te buscava. E disforme como era, lançava-me sobre estas coisas formosas que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti aquelas coisas que, se em ti não estivessem, não existiriam. Chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e afugentaste a minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei, e agora suspiro por ti. Saboreei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo pelo teu amor. Ai, não é lindo? Bom, meus amores, era isso. E Santo Agostinho, ele sempre dizia também para Deus, ele fala, eu não quero ser salvo. Né? Ele falava, inclusive, quando ele fazia homilias, né? Eu não quero ser salvo sem vocês. Ele queria ser salvo e levar todas as pessoas, né, para o céu junto com ele. E por isso que ele deixa esse livro, né? Esse livro é uma das maiores maravilhas. Então, o que Santo Agostinho, só para a gente refletir hoje à noite, né? Botar aí esses 3 pontinhos para a gente refletir. Santo Agostinho nos convida a buscar, amar e confiar em Deus. Ou seja, buscar a Deus, buscar a verdade com inteligência e com o coração. Deixar-se encontrar por Deus. Porque, gente, Deus não arromba a porta de ninguém. Ele bate. Toque, toque, toque. Várias vezes. Se a gente não abrir, ele não entra. Então, Deus, eu já contei isso para vocês, né? A liberdade, a nossa liberdade de escolher amar a Deus é condição para esse amor a Deus. Então, é muito importante a gente fazer o que Santo Agostinho fez, né? Abrir essa porta, né? Abrir-se para Deus, deixar-se encontrar por Deus. Substituindo o orgulho pela humildade, esse é o primeiro passo. E depois amar a Deus e confiar em Deus. E ele escreve, para finalizar, no livro 1, número 18. Com certeza, a ciência gramatical não é mais interior do que a lei da consciência. A sua vida, gente, a vida de Santo Agostinho é uma esperança para nós, para cada uma de nós, né? Que temos essa sede de sentido, mas que lutamos contra as nossas fraquezas, né? Então, pensar, né, se a gente está mesmo, né, buscando a verdade. E se a gente não sabe o que é a verdade, Santo Agostinho não sabia o que era verdade. Ele não sabia o que era verdade. Ele, mais ou menos como São José Maria, né? Ele dizia também para Deus, meu Deus, eu quero ver, tem algo maior, né, que eu possa contemplar, né? Ele estava procurando. Tudo bem? Aí, gente, eu achei uma frase aqui, de São João Paulo II, em Fides Ratio, para concluir, fechar com chave de ouro tudo que a gente estudou aqui agora, que é, aspas, fé e razão são como 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E o nosso atual Papa, quem está gostando do Papa, levanta a mão, eu estou fã desse Papa já. O Leão XIV, uma das suas homilias, ele fala, fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. É isso, meus amores, terminamos. Dúvidas? Podem ligar os microfones. Essa aula, quem não conseguiu assistir inteira, vai ficar gravada, tá bom? Aqui no YouTube. Vou passar o link para vocês. Difícil, né? Querem ligar o microfone, fazer alguma pergunta? Não. Várias perguntas?
Só não faz pergunta muito cabeluda que eu não vou saber responder. Não. Perguntas fáceis. Mamãe responde. Fala, Lúcia. Não tem, não. É tudo assim, só vai absorvendo, colocando no HD. Não, nenhuma pergunta. Eu vou Só passar o juntando o que conteúdo você falou. completo da aula para vocês, tá? Pelo WhatsApp, as minhas Ok, anotações. Fala, ok. Lindy, querida! Tá de Oi, cabelo novo, maravilhosa! obrigada. Tá linda. Oi, Vivi, bem-vinda. Gente, a Vivi é minha amiga galáctica, que pedala comigo. Quase todas as quartas a gente ia pedalar hoje, mas São Pedro mandou um dilúvio e aí a gente não pôde pedalar. Oi, Vivi! A Vivi é minha amiga, uma das minhas primeiras amigas de Bragança. Tudo bem? Vivi. A gente se conheceu em Bragança, ela estava na esteira com uma barriga grávida de 9 meses, correndo na esteira. Eu falei, deixa eu ficar amiga dessa louca. Eu gosto, amiga doida. Boa aula, viu, Bia? Parabéns. Obrigada. Falei que ele era maluquete igual nós, que você ia gostar dele. Sim. Oi, mãezinha. Liga o microfone, mãe, para a gente te ouvir. Liga o microfone, aperta esse microfoninho, ó, na tela. Na tela tem um microfoninho. Isso. Ih, minha mãe saiu. A mamãe estava aí, vocês viram mamãe. Oi, Flavinha. Gostei de ver a mãe hoje. Ô, Bia, vou pedalar com vocês, hein? Vem, Lindy, venha para Bragança e para Atibaia. A gente vai te levar em lugares lindos. Eu te empresto a bicicleta elétrica do Matheus, você acompanha a Vivi do lado da Vivi, eu fico para trás. Não, eu ando de bicicleta manual mesmo. Ó, que bonitinho. Oi, Flavinha, bem-vinda. Tudo bem? Hoje eu trazei um pouquinho. Vou deixar gravado. Bom, meus amores, gostaram? Adorei. Então, semana que vem Bia. temos mais Santo Agostinho, tá bom? Eu espero vocês e eu vou passar no grupo o conteúdo dessa aula, tá bom? E essa oração linda dele no final, para a gente poder rezar durante a semana. Um beijo, meus amores. Vou parar a gravação.